Deus colocou no meu coração para essa manhã, uma ministração bem breve, é sobre pausa para celebrar. Eu vejo, irmãos, uma força vinda de Deus mesmo, extraordinária, para servirmos, para alcançarmos novos níveis. Tanto eu quanto você não está no mesmo nível que chegou. Você cresceu. Na minha vida, Deus falou comigo, o seu ministério vai começar com a sua família. E no começo do meu ministério eu via minha avó, eu orando pela minha avó, sendo curada, minha mãe. E a gente percebe que a gente vai alcançando níveis, quando a Bíblia fala que aqueles que servem bem, servem com integridade, a intrepidez na fé. Amém? Isso é bom, os anos passam, mas eu vim aqui com uma palavra bem simples, bem objetiva ao seu coração. Saiba celebrar também. Se você não aprender a celebrar, e eu vou te mostrar na Bíblia vários exemplos sobre isso, é capaz de você ficar num círculo, querendo, e nós cremos no novo, eu prego sobre isso, não estou falando contra. Nós cremos em próximos níveis, eu creio sobre isso, não estou falando contra. Mas tem uma hora de você dizer, como já foi aqui, tema do aniversário da nossa igreja, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou parar um pouquinho para celebrar tudo que Deus já fez. Eu vou parar um pouco para celebrar com a minha família os avanços no meu trabalho, no chamado, no meu departamento. Porque se você não se celebra, pega isso, irmão, você vai focar demasiadamente no problema. Eu vou repetir. Se você não parar para celebrar, você vai focar demasiadamente no problema. Coisas maravilhosas acontecendo no departamento, e a pessoa focada numa situação que acontece de vez em quando, num negócio, e fica infeliz. Porque não está celebrando os avanços. Não está celebrando da onde Deus te tirou. Abra lá em Atos 15, 3. Vou ler todos os versículos na revista atualizada. Atos 15, 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Esses irmãos parou para contar os feitos do Senhor. Aí você poderia dizer, Paulo, está perdendo tempo. Bora pregar que você tem o mundo inteiro para atingir. Mas ele parou para falar, deixa eu te contar o que Deus está fazendo. E pessoas aqui precisam parar e falar assim, deixa eu te contar o que Deus já fez na minha vida. Houve tal situação, eu passei. Houve tal situação, eu venci. Eu não, achei que eu não era capaz de liderar, hoje eu lidero. Achei que eu não teria tempo, hoje eu tenho. Mudou o trabalho, mudou o chefe, mudou a economia. Para celebrar o que Deus já fez na sua vida. Ah, Rafael, mas é pequeno comparado com Benerim, que prega para multidões. Ei, celebra cada fase, cada processo do seu chamado e não se compara. Comparação é injusto. Porque você está comparando por um prisma, sem olhar o todo. Cuidado. Então esses irmãos, Paulo falou assim, Paulo parou e te falou, deixa eu contar. Deixa eu investir um tempo aqui, contando para os irmãos o que Deus está fazendo com os gentios. E quanto tempo você gasta com o seu departamento, na sua vida, na sua família, para dizer assim, ei, vamos contar que você viu quantas pessoas foram salvas. Você viu quantas pessoas foram curadas. Você viu que
pessoas saíram e estão avançando em glória a Deus por isso, mas você viu quantas pessoas entraram no departamento? Aleluia. Lucas 10:17, revista atualizada. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus não parou eles e falou assim: ei, para com esse negócio de celebrar, vai expulsar mais demônio, isso daí não. Jesus falou para eles: ei, vocês estão se alegrando? Vocês deram uma pausa para celebrar o que Deus tem feito? Só ajusta o foco. Não, nós não nos alegramos porque demônios estão sendo expulsos, nós nos alegramos porque somos salvos. O novo não vai chegar se você não celebrar o hoje. Porque não celebração pode indicar ingratidão. Quer saber o segredo daqueles que perseveram, daqueles que ficam anos e anos crescendo? Celebram cada fase. Quem celebra não leva o ministério como obrigação. Eu vou repetir. Quem celebra não leva o ministério como obrigação. Todas as vezes que o pastor me escala para dirigir dízimos e ofertas, eu vou empolgado, irmão. Alguns podem dizer: ah, mas é 5 minutos. Mas eu vou empolgado. Eu estudo como se fosse uma ministração. Penso no metrô, penso no trabalho. E você está grato? Você está celebrando o que Deus tem feito? Eu vejo pessoas crescendo aqui com cara de maracujá murcho, irmão. Se você não celebra o seu crescimento, quem vai celebrar por você? Aleluia. Aleluia. Atos 12:12. Atos 12:12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, isso Pedro, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro acaba de ter um livramento. Chega na casa. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez ele entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ela ficou tão feliz com o livramento que ela nem abriu a porta. Ela falou: eu vou contar para os demais. Ela não abriu a porta e falou: nossa, Pedro, que bom, hein? Bora pregar, viu? Chega. Líderes. O ministério se torna mais pesado quando não celebramos. Ela não olhou para Pedro e falou assim: ei, que bom, viu? Chega, bora. Muita coisa para fazer. Não, ela ficou tão feliz que ela foi celebrar. Ela foi contar para os outros.
E Pedro começa, se você discorrer as escrituras, eu não tenho tempo, Pedro começa a contar para eles. Quais são os tempos que você está parando para contar? Essa é a ministração de hoje, viu? Ou toda reunião você fala de problema? Ou toda reunião você fala que não está bom? Eu sei, quando eu ministro em líderes e colaboradores, eu peço para os diáconos me escoltarem. O pessoal não gosta muito não. O pessoal, cadê o domingo que não chega? Um dia o pastor escalar ele de domingo, ele é diferente de domingo. Não é isso, irmãos. É o que Deus compartilha no nosso coração. E nós estamos falando com líderes aqui. Ou você está falando, ou você está celebrando os avanços. O irmão tem 2 anos que não dá problema. Aí quando dá um probleminha, o foco se volta para aquilo. Mas você celebrou os 2 anos que ele não deu problema? Entre uma resposta e outra de oração, deve haver uma celebração. Quando não há celebração, há um indício que você trata aquilo como natural. Aleluia. Lucas 14:15. Meu, ainda tem tudo isso de tempo. Parece que Deus está parando o tempo aqui. Acho que tá bom, viu? É para se alegrar, tá? Estou pregando sobre alegria, viu? É para você praticar, tá bom, pai? Eu creio, eu já vou começar a praticar agora. Obrigado pelo aquele irmão, obrigado pelo outro, obrigado pelo avanço, obrigado pelo projeto concluído. Obrigado pelo acampamento, obrigado pela ação, obrigado, Senhor, pelo êxito. Eu gosto do que o pastor René e a Adriana faz. Eles não colocam lá aqueles que não aceitaram Jesus. Eu vou repetir. Quando aparece lá, aparece novos convertidos, reconciliações. Mas você acha que todo mundo aceita Jesus? Vamos celebrar com aqueles que aceitaram, que se reconciliaram com o Senhor. Aleluia. Você sabe a parábola do reino de Deus? Fez um banquete, chamou um. Não, eu vou casar, não tenho tempo para isso. O outro, eu estou prosperando, tenho mais um projeto, não tenho tempo para isso. O reino ficou, nossa, é lícito, hein? Não dá para parar mesmo não, muito compromisso. Não. Ah é? Não quiseram celebrar comigo? Chame os demais. Chame os outros que teve tempo. Por isso que nós vemos o resultado em muitas pessoas recém-convertidas. Porque elas têm tempo para parar para celebrar, para agradecer, para falar, Senhor, meu filho ou minha filha não voltou ainda para os caminhos do Senhor. Mas celebra que ela está te respondendo. Celebra que ela está mais aberta, que ele está mais aberto para ouvir a palavra de Deus. Celebra o que você já viu. Rafael, o emprego não chegou ainda. Celebra a entrevista que você tem. Aleluia. Lucas 15:18. Lucas 15:18. Levantar-me-ei e irei, aqui o filho pródigo, ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15:18. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Festa, celebração. O pai não virou e falou assim: vem cá que agora eu vou te corrigir. A gente não olha no texto, possivelmente teve uma correção depois, teve uma conversa sobre isso. Mas deixa eu celebrar, ele voltou. Por isso que quando as pessoas voltam, nós temos que celebrar mesmo. Quando as pessoas são salvas, nós temos que celebrar mesmo. Nesses últimos tempos o diabo vai tentar parar o mover do Espírito, mas na nossa igreja não, no nosso ministério não. Nós corremos, nós nos alegramos, nós damos glória a Deus. Vamos celebrar, ele voltou. Vamos celebrar, ele voltou. Aleluia. Não julgou. Aleluia. Oh, aleluia. Quem aqui pode celebrar os feitos do Senhor? Quem aqui pode celebrar e ser grato por coisas pequenas? Quem aqui pode se alegrar porque tem uma feira perto, irmão? Quem aqui pode celebrar que tem um metrô perto, irmão? Eu conversando com pessoas de outros países, a pessoa fala: eu tenho que ir em outra cidade para comprar uma fruta fresca. Em outra cidade. Quem pode se alegrar que tem uma igreja grande para correr? Quem pode celebrar que tem um pastor que é o nosso caso, nosso pastor Neemias, que você pode ligar, que é acessível? Dá um sorriso pro seu irmão aí. Mas você não sabe o que está acontecendo, Rafael. Nem quero saber, irmão. Mas eu vou te dizer, muita coisa se resolve com um sorriso. Quem pode celebrar aqui tantas crianças que entram no departamento do DI e saem transformadas? Quem pode celebrar aqui que quantos diáconos dão um sorriso, aperto de mão, e pessoas aqui são conectadas ao entrar, sem nem ouvir a palavra ainda? Atos de alegria, de sorriso, vão marcar às vezes muito mais do que a própria pregação. Eu já dei esse testemunho aqui, mas eu não lembro, quando eu vim, a primeira ministração era o pastor Ezas ministrando, sobre prosperidade. Eu não lembro detalhes da ministração, estamos falando de 11 anos, mas eu lembro como o pastor Neemias me cumprimentou. Não havia peso. As pessoas acham que elas transmitem algo para outra pessoa só falando, mas não é. O seu rosto transmite algo,
A sua postura transmite algo, o seu jeito transmite algo. Nitidamente, nós percebemos se tem uma raiz de amargura, um incômodo. Rafael, isso quer dizer que nós não vamos passar problemas? Não estou dizendo isso. Mas em todos eles nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Bota um sorriso no rosto, irmão. Torna suas reuniões mais alegres, irmão. Deus não gostou quando os espias voltaram com um relatório negativo, mas gostou da fé daqueles que voltaram e falaram, e não olharam para o negativo e falaram: é possível, em Deus é possível, Ele já nos deu. Vão ter conversas e momentos complexos, com certeza. Nós vemos aquela situação na Bíblia onde os judeus convertidos, queriam que circuncidasse as pessoas. Conversa difícil entre liderança. Tiago ali, líder, toma a palavra. Mas eu não sei a sua Bíblia. Eu na minha Bíblia não vejo em nenhum momento focando no problema. Nenhum momento. Então celebra os seus avanços. Celebra que você ministrou no remo, irmão. Eu me alegrava. Só não me alegrei quando a Lari tirou 10, eu tirei 9,5. A gente brinca dessa história até hoje. Acredita que ela tirou 10, eu tirei 9,5 na prova? Que isso? Se alegre, irmão, que você concluiu o rema. Se alegra que tem uma escola de ministros aí te esperando. Aqueles que têm escola de missões no coração, se alegra, irmão. Salmos 23:5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Muito interessante esse salmo. A mesma Bíblia diz, e nós temos que ter cuidado com isso. Não pegarmos algo isolado. A mesma Bíblia diz que terão momentos que nós vamos ter que resistir ao diabo. Isso é verdade. Isso é bíblico. Mas vai ter momento que em meio à situação, em meio à pressão, Deus vai colocar uma mesa de celebração para você. E dizer: celebra, está tudo bem. Celebra, está tudo certo. Estão pessoas chegando no departamento. Celebra que você está avançando. Aleluia. 1 Coríntios, já estou caminhando para o fim. Nós vamos ter um momento aqui de oração, de louvor. 1 Coríntios 12:26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Amém, Rafael, tá vendo? Aí, tocou no ponto que eu queria. Tá bom, mas vamos continuar. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se você perguntar para mim todo esse tempo, Rafael, o que foi mais desafiador? É que quando nós estamos passando por uma situação, e glória a Deus por isso, nós temos irmãos. Eu digo glória a Deus por termos os irmãos, mesmo passando uma situação difícil. Glória a Deus por termos irmãos que nos apoia, que chora conosco. Mas, irmãos, uma das coisas que foram mais raras de eu ver foi quando eu vi um irmão sendo honrado, seja qualquer coisa, financeiramente, ministerialmente. Eu não vi todos se regozijando.
Eu não vi todos se regozijando. Por que é mais fácil chorar e apoiar do que se alegrar com o outro que está avançando? Porque nós aprendemos durante muitos anos da nossa vida a sofrer mais do que se alegrar. Mas o que Deus está dizendo para nós é: quantas vezes veio uma pessoa contar um testemunho no seu departamento que conseguiu algo, que estava feliz, e todos se alegraram? Geralmente é abafado. Amém, irmão? Glória a Deus, que bênção. Agora, se você falar: tive um problema, perdi o emprego, todo mundo se mobiliza, irmão. E glória a Deus por isso. Não estou falando contra. E vamos orar, vamos interceder. Amém. É bíblico. Mas que tal o irmão falar assim: ó, comprei uma BMW 0. É difícil. Eu sei, cutuca. Ah, mas eu não gosto de prosperidade. Deposita na minha conta, irmão. Toda vez que alguém pregar ou falar que não gosta de prosperidade, coloca meu Pix, irmão. O pessoal da mídia fala assim: deposita para o Rafael. Já fiz essa oração. Falei: Senhor, direciona ele a depositar na minha conta. Porque eu tenho propósito de vida e sei onde canalizar. O diabo está fazendo muita coisa com dinheiro. Mas essa é uma outra ministração. E por que as pessoas não se alegram? Por que não tem festa? Chegou a hora de você se alegrar. O que Deus tratou comigo: às vezes um missionário tem problema no campo, mas e os outros 10? Ei, vamos ajudar, mas vamos celebrar, irmão. Vamos celebrar. Ah, comprei um apartamento dos meus sonhos. Deixa aí no cantinho. Deus falou comigo que eu tinha um chamado. Fui levantado naquele dia, como o pastor Richard foi levantado aqui de uma forma tão linda. Quem estava aqui lembra. Vamos se alegrar, irmão. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. 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 Se alegra. Se alegra. Se alegra. Se alegra. Está chegando. Está chegando, irmão. Eu me alegro. Se alegra, está chegando. Se alegra, está chegando, irmão. Se alegra, se alegra. Eu tenho me alegrado com o meu... Pai, eu me seguro um pouquinho para pregar sobre prosperidade, mas Deus já usou mais de uma pessoa falando: prega, pastor. Eu tenho me alegrado com o meu carro seminovo. Mas eu conversando com a Lara, eu falei: Lara, estou percebendo que está chegando um carro 0. E é o carro que ela gosta, não o que eu quero, mas Deus, acho que a oração dela está mais forte. Ei, se alegra, irmão. Se alegra com o que você tem hoje. Se alegra porque está chegando coisas maiores. Tá, novos níveis. Mas se alegra no hoje. Não foca. Ah, só entram naquele departamento, no meu não entra. Será, irmão? Será que o seu departamento é pesado? Quando eu entrei no diaconato, era o pastor Valmir, irmão. Era uma bênção. Ele me animava. Sabe, irmão, celebra. Rafael.
Se alegre, irmão. Se alegre, irmão. Ah, eu não fui ainda para aquele país, mas você foi aqui para outro estado. Você tem viajado, você tem feito. Irmão, se alegre, irmão. Ah, eu não tive oportunidade ainda, mas você já ministrou no Rema. Você já leu livros. Você já cresceu. Se alegre, irmão. Aleluia. Eu vou falar algo bem sério aqui para líderes. O seu departamento não pode ser um termômetro da sua vida. Eu vou repetir. O seu departamento não pode ser um termômetro da sua vida. Tá bem, todo mundo tá bem. Tá ruim, todo mundo tá ruim. Não, todo mundo vai se alegrar em Deus. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou sentindo, vamos todos se alegrar. Abacuque 3,17. Estou terminando. Abacuque 3,17. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que estão saindo do departamento, eu me alegro. Ainda que estão entrando no departamento, eu me alegro. Porque, irmão, chamado ministério não é pesado. Ah, Rafael, sua rotina é tranquila. Tá bom. Eu trabalho, eu estou fazendo uma pós, eu tenho uma filha de 2 meses, eu exerço o ministério. Não vem me falar de agenda cheia. Eu sei o que é uma agenda cheia. Estudo para outro idioma. Não vem me falar de uma agenda cheia. Acabei de terminar o curso de oração. Misericórdia, irmão. Bênção demais, maravilhoso, mas sabadão, irmão. Ministério sim, é empenho, é dedicação, mas não é peso. Concluindo, Hebreus 11:6. Pedir para o grupo de música vir subindo. Nós vamos ter um momento aqui. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoar nada mais é do que uma pausa para celebrar e desfrutar. Se Deus não quisesse que nos alegramos aqui, que se Deus nos alegrássemos, se Deus não quisesse que desfrutássemos, Ele não iria galardoar. Aqui, só lá. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber aqui 100 vezes mais. 100 vezes mais. A Bíblia diz que Ele concede os desejos do nosso coração. A Bíblia diz que Ele abre porta que ninguém fecha. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, fique de pé, e não de mal. Aleluia, essa é a nota dessa manhã. Se alegra com o seu departamento. Se alegra com a sua vida. Se alegra pela sua família. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ter um momento de louvor aqui.
E há pessoas aqui, todos têm dons e talentos da parte de Deus. E você vai ajudar o seu irmão. Fique livre para orar pela vida dele. Fique livre, se você quiser reunir o seu departamento. Fique livre, nós vamos ter alguns minutos aqui. E depois nós temos uma outra direção para orarmos, que a Adriana vai conduzir alguns minutinhos. Fique livre nesse momento para celebrar, porque essa é a nota. E em meio à celebração, Deus trabalha. Enquanto nós estamos aqui celebrando, Ele está fazendo coisas extraordinárias. Por que Abraão dava glórias a Deus? Porque ele estava plenamente convicto. Ei, dá glória a Deus, irmão. Jesus, e eu termino com isso. Jesus não elogiou todos os leprosos, porque voltou só um para celebrar a Deus, curado. E ele diz: cadê os demais que não vieram para glorificar a Deus? E eu orando, me preparando para essa ministração, pensei: Senhor, mas era lícito. Imagina, não sou mais cego. Eu queria falar com a minha esposa, queria falar com as minhas filhas. Ei, mas a celebração vem antes do lícito. A celebração vem antes. A celebração honra a Deus. A celebração glorifica a Deus. Ei, quem tem motivos aqui para se alegrar? Quem tem motivos aqui para se alegrar? Fique livre para orar pelo seu irmão. Fique livre para se mover. Essa é uma manhã de edificação. Essa é uma manhã de celebração. Fique livre.